Capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é motivo de escândalo, cortai-os e os atirai longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um pé ou uma mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. São Mateus, capítulo 18, versículo de 6 a 11, e capítulo 10, versículo 29 e 30. Quando Jesus diz que é preciso que haja escândalo no mundo, quer dizer que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que os homens têm a obrigação de praticá-lo. Ou seja, nesse sentido, é necessário que apareça o escândalo, pois os homens punem a si mesmos pelo contato com seus vícios. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão um remédio no bem. A reação dos vícios serve como castigo para uns e provas para outros. Mas o que significa escândalo? No sentido vulgar, pode significar toda a ação que choca com a moral ou a decência de um modo ostensivo, ou seja, não está relacionado à ação em si, mas sim no reflexo que ela pode ter. Dessa forma, a palavra escândalo está ligada à ideia de uma certa explosão de comentários. Muitas pessoas evitam o escândalo apenas para manter as aparências e considerações entre os homens, mantendo, então, seu orgulho intacto socialmente, sendo essas pessoas como vasos limpos por fora, sujos por dentro. Já no sentido evangélico, o significado de escândalo é mais geral. Não é mais somente o que ofende a consciência de alguém, mas sim tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda a má reação de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. Ou seja, o escândalo é resultado efetivo do mal moral. Quando alguém resolve revelar um ato errado de outra pessoa, com a intenção apenas de produzir o escândalo, aquele que foi instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, deve ser punido tanto quanto quem cometeu o ato do escândalo, pois foi mais um mal do que um bom exemplo. Um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai, porque talvez esse pai tenha sido um mau filho. O trecho, se a vossa mão é uma causa de escândalo, cortai-a, não deve ser tomado ao pé da letra. Significa simplesmente que é preciso destruir em si toda a causa do escândalo, ou seja, todo o mal. Tirar do coração todo sentimento impuro e fonte viciosa. Todas as virtudes têm seu mérito, pois são sinais de progresso do ser humano no caminho do bem, uma vez que consistem no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo. E é necessário fazer por caridade, sem interesse. Então, se o mal desaparecer, Deus estaria provado de um meio de castigar os culpados? Portanto, é inútil melhorar os homens? Não. Se não houvesse mais o mal, e todas as pessoas fizessem o bem umas para as outras, a Terra estaria no estado dos mundos avançados, onde o mal foi excluído. Ali o sentimento do bem é espontâneo em todos, porque são habitados apenas por bons espíritos, e o mal ali é uma exceção gigantesca. Alguns trechos foram retirados O Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 6, Vida Espírita, item 5, Escolhas das Provas.
E capítulo 12, perfeição moral, item 1, as virtudes e os vícios.